Boa tarde, pessoal. Eu sou a Cedeia Araújo, eu sou arquiteta de soluções aqui no time da startup e eu estou aqui com o Daniel Almeida da Stay Filme, e a gente vai contar um pouquinho como que foi essa experiência da Stay Filme com a AWS e como que a Stay Filme hoje tem revolucionado essa parte de produção de vídeos em escala. Então vou passar a bola aqui para o Daniel. Obrigado, Cedeia. Gente, boa tarde, eu sou o Daniel Almeida, cofundador da Stay Filme, responsável por toda a parte de produto e estratégia, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje da nossa história, alguns cases do que a gente já fez e principalmente do que a gente vem fazendo com a AWS, que é muito legal e muito bacana. Primeiramente, eu queria começar apresentando um vídeo, porque não dá pra gente falar de uma startup de vídeo sem mostrar um pouquinho da qualidade, dos efeitos, do que a gente consegue fazer usando a nossa tecnologia de render na nuvem, tá? Então eu vou passar para vocês um videozinho rápido, só para vocês verem um pouquinho, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e deu para mostrar um pouquinho do que a gente consegue fazer. Então a gente mistura personagem, a gente consegue trazer foto, vídeo, logo, cores, enfim, várias coisas, tá? E hoje o que a gente faz? A gente tem uma tecnologia, a nossa tecnologia ela é focada na produção em escala de vídeos personalizados. O que significa isso? Significa que a gente faz vídeos individuais. Ou seja, se você tem um CRM, se você tem uma publicidade que você precisa diferenciar, localização, se você quer fazer uma comunicação direta com alguém específico, o Stay Filme te ajuda a fazer isso. A gente tem vários clientes, como vocês viram, desde experiências que você pode fazer para o Dia das Mães, para um Natal, Ano Novo, até mesmo uma oferta personalizada para o seu cliente, que inclusive eu vou contar um pouquinho do que a gente fez para algumas marcas muito bacana. Mas antes, eu vou passar o último vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, porque ele vai explicar exatamente como que funciona essa tecnologia, o que é possível fazer, o que não é, o tanto de coisa que a gente consegue fazer. Então vou mostrar um último vídeo, depois eu prometo que eu continuo só falando e não mostrando muita coisa para vocês. É um pouquinho de como funciona, tá? A nossa tecnologia da API. Stay Filme. Faça milhares de vídeos incríveis, atraia mais clientes e aumente as suas vendas de um jeito fácil, rápido e eficiente. E o melhor, com um baixo custo. Conheça a Stay Filme API, a tecnologia de produção automática em escala que transforma seus dados em vídeos customizados, unindo imagens, animações, textos, cores, trilhas sonoras e até locução. E podemos produzir tudo isso para potencializar o seu marketplace, os produtos do seu e-commerce, a sua publicidade online e falar com todos os seus clientes de forma individualizada. E tem mais! Todas as informações do vídeo podem ser dinâmicas e personalizadas rapidamente para diferentes públicos em diferentes lugares. Imagine uma grande rede de franquias com lojas em todo o país, onde a loja no Nordeste tem ofertas diferentes de uma loja no Sul. Já pensou a demora que seria para uma produtora customizar milhares de vídeos com imagens, preços, telefones e produtos diferentes para cada loja? Acredite, nós podemos fazer essa personalização em segundos. E o resultado é um conteúdo de extrema qualidade, que pode ser padronizado em diversos formatos, durações e extensões, ideal para ser compartilhado na web, redes sociais, TV ou onde você precisar. Tenha mais visibilidade, gere mais engajamento e aumente suas vendas com um baixo custo de produção. Faça vídeos em escala com a Stay Filme API. Maravilha. Prometo que agora eu não vou mais passar vídeo, tá, gente? Aqui tá um pouco dos clientes que a gente já conquistou nesses últimos anos aí como Stay Filme, tá?
essa primeira linha de cima e a segunda são os clientes que têm usado principalmente a nossa API, tá? Então, por que eu acho legal mostrar isso para vocês? Que hoje, apesar de a gente ser uma startup, diversas marcas têm confiado no nosso trabalho e é por isso que a gente consegue esse apoio também da AWS, tudo que tem nos ajudado a garantir que a gente consiga entregar todos esses vídeos para esses clientes, tá? E por que o vídeo é importante, né? Por que essa questão de você personalizar a mensagem ela é importante? Porque as pessoas hoje em dia estão acostumadas a tudo ser personalizado. Você vai pedir uma comida, você escolhe se você quer com cebola ou não. Você vai pedir o Uber, você escolhe que horas que você quer que ele chegue na tua casa, se é bag, se não é, enfim. E para as marcas não é diferente. E a gente consegue ajudar vocês a construírem isso, a fazer essa comunicação ser mais personalizada e a entregar ofertas, benefícios, milestone mais personalizado. Por que isso é importante? Porque mais de 70% das pessoas esperam ter uma comunicação personalizada durante um processo de jornada. E mais de 76% delas acham ruim quando não tem nada personalizado para elas num processo de compra, no e-commerce ou alguma coisa do tipo. Então isso faz com que elas recomendem mais e que elas comprem de novo quando elas têm uma sensação de pertencimento a essa plataforma ou a esse cliente que ela está comprando alguma coisa. E quando a gente vê alguns desses números, mais de 60% delas esperam que algum tipo de personalização seja feito, ou mais de um ano que você já comprou naquela loja, ou de repente, se você fez um milestone de repente alguma coisa específica, ou do seu aniversário, você receber algo especial. Então, quando a gente junta esse tipo de necessidade que as pessoas têm, e esse estudo saiu agora pela McKinsey no final do ano de 2021, pós-pandemia, que tudo mudou, né? A gente acostumou agora a pedir tudo personalizado. A gente vê como o vídeo personalizado te ajuda em mais resultados, né? Então, aqui são um compilado de resultados dos nossos clientes que usaram a nossa tecnologia, mas quais são os mais bacanas aqui que eu gostaria de destacar? Conversão, né? Quem usa mensagem personalizada, individualizada, tem a conversão muito maior do que quando você não usa. A gente teve casos de clientes que chegaram em 500% de conversão a mais do que já fazia nos seus canais de e-mail marketing, WhatsApp ou coisa desse tipo. Além disso, também é importante a gente pensar que a comunicação personalizada, ela permite você evitar erros, ruídos na comunicação. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um consultor da Natura, por exemplo, eu sou do nível bronze. O preço para mim é diferente de quem é nível ouro. E às vezes eu recebo uma publicidade falando, compre a partir de... E aí o preço não é o que eu vou aplicar. Isso gera dúvida, eu sou obrigado a ligar no call center e entender o que está acontecendo. Da maneira como a gente faz, a gente personaliza cada mensagem para essas pessoas. Então eu evito que exista um ruído, eu evito que um produto que não tem disponível na sua região chegue até você no anúncio. Então, quando a gente fala disso, a gente consegue ajudar clientes a dobrarem faturamento, crescerem mais do que 30% e a gente tem uma capacidade, muito em função do que a gente faz com a Amazon, que a gente consegue produzir milhares e milhares de vídeos ao mesmo tempo. Então a gente consegue fazer diversas combinações, a gente consegue fazer uma produção em escala e você, por exemplo, hoje fazer um comercial para ir para a TV, em 30 segundos você conseguir assistir o seu comercial e falar, gostei, quero que ele vá para a TV. Uma parceria que a gente tem com a SBT, por exemplo. Então, a ideia do que a gente trouxe foi contar um pouquinho para vocês do nosso produto, do nosso serviço, mas também um pouquinho da nossa história. Aqui está eu e o meu CTO, também tem meu irmão que é meu CEO, que é muito parecido comigo, então por isso que eu não pus ele na foto, porque senão vai ficar muito igual. Mas a gente começou em 2012 e a Stay Film foi o primeiro case de captação de investimento anjo que a gente fala por cotas. A gente levantou 3 milhões de reais em 2012 para começar esse negócio. E a gente começou um pouquinho diferente. A gente começou pensando no usuário final como aplicativo. Então a gente era um aplicativo para você fazer histórias de redes sociais, coisa do tipo. E aí a gente bateu no primeiro empecilho. Em 2013 a gente percebeu que não havia um cloud para produção de vídeo em nuvem. Não conseguia fazer na nuvem. E como startup a gente pensou, vamos quebrar, vamos morrer, porque não vai conseguir escalar. E foi aí que a Amazon entrou a primeira vez na nossa história. E a gente, em 2014, a gente palestrou no AWS Summit em São Paulo, porque a gente, junto com a Amazon, desenvolveu o primeiro render de vídeo em cloud computing. Então hoje, todo mundo que usa o render pipeline gráfico, a gente tem uma parcela de culpa, porque a gente habilitou toda essa parte de programação para poder fazer isso acontecer. Então o que foi legal disso? Que como startup, agora a gente está pronto para escalar. E aí o que aconteceu? Em 2014, a gente foi convidado pelo Perry Cosgrave, dono do Web Summit,
para expor a Stay Film na categoria Scale, que hoje é a Growth, como a primeira empresa brasileira a apresentar na categoria Start, convidada pelo Perry para apresentar a sua startup lá. E a gente lançou nosso aplicativo, que era o Stay Film na época, o Stay Film App, para Android e iOS. E desde lá, a gente também conseguiu algumas coisas muito legais. A gente captou mais 2 milhões de reais, porque a gente recebeu um convite, nada mais nada menos do que do Facebook. Mark Zuckerberg testou o Stay Film e falou: gostaria que vocês estivessem no nosso próximo lançamento, que é uma plataforma exclusiva para apps dentro do Messenger. E aí a gente foi até São Francisco fazer esse lançamento em 2015 para 2016. O Stay Film lançou um aplicativo junto com o Facebook. E isso foi incrível, porque a gente teve 40, 50, 80 mil usuários em uma semana. E a gente começou a escalar, chegamos em mais de 1,5 milhão de usuários e conseguimos algumas coisas muito legais. A gente foi destaque na Apple Store, numa época que era muito relevante, que todo mundo recebia o destaque da Apple Store semanalmente, 12 semanas. Então a gente cresceu muito. Enfim, conseguimos várias coisas. A Disney foi a primeira marca que acreditou na gente como experiência e a gente teve o prazer de ficar 4, 5 anos com a Disney trabalhando conosco, lançando diversos marcas, como Star Wars, Pixar, Marvel e tudo isso através do nosso aplicativo. Também ganhamos alguns prêmios, né? A gente foi considerado pela W3C o site do ano em 2014, ganhamos o prêmio Startup na FutureCon e em 2017 Startup do ano em Miami, no Festival of Media do Emerge Americas. E também ganhamos até a chave da cidade por estar ajudando o processo de Miami. Investimos lá, abrimos uma operação. E aqui está a nossa participação no Web Summit, né? O Start, o Stay Film, 2014, que foi muito legal, mais ou menos essa experiência que a galera está tendo. E aí, contando um pouquinho dessa história, por que a gente está falando disso, né? Porque quando a gente chegou em Miami, a gente descobriu que apesar da gente ter captado mais 20 milhões para ir para Miami, totalizando 25 milhões de reais, maior captação de investimento anjo do Brasil até hoje, a gente percebeu que o mercado americano é muito competitivo e que para a gente conseguir fazer uma startup B2C dar certo no mundo, onde você precisa fazer tudo em inglês, português, espanhol, chinês, enfim, né, trabalhar tudo isso, a gente precisava de muito mais dinheiro. Então a gente teve acesso a Sequoia Capital, Tiger Global, vários fundos de investimento que a gente conversou, apresentou à empresa. E a gente percebeu que a gente não tinha ainda os números necessários para conseguir 100 milhões, 50 milhões de dólares de investimento. E a gente percebeu também que o mercado estava mudando muito. As nossas principais fontes de usuários, Facebook, Apple Store, estavam mudando. E isso atrapalhou muito a gente continuar nessa caminhada. Mas, como empreendedor não desiste, né? Principalmente brasileiro, a gente olhou para dentro do que a gente tinha e falou: a gente tem uma tecnologia incrível, a Amazon é uma super parceira, e se a gente colocasse isso para as marcas usarem independente da nossa plataforma? E foi aí que a gente começou, em 2020, a trabalhar lá em Miami com o processo de aceleração da The Venture City, que é um fundo super bacana. A gente começou a trabalhar na Stay Film API, que é esse vídeo que eu mostrei para vocês. E, a partir dali, nós criamos vários produtos dentro da nossa empresa. E hoje, eu posso, infelizmente, dizer que a gente matou o nosso app, então não está mais disponível para vocês fazerem vídeos. Mas a gente tem se juntado a várias marcas e várias iniciativas. Então hoje a gente tem Stay Film Bot junto com a Meta, para você fazer histórias. Então já fizemos para Renner, várias outras marcas. E temos também outros produtos que são relacionados a diversos outros mercados que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o que eu queria contar aqui é que, assim, quando a gente tomou essa decisão de mudar, uma das coisas mais importantes para a gente naquele momento era faturamento. Era buscar crescimento em faturamento, crescimento em escala. E o que era muito difícil com o aplicativo. A gente faturava 500 mil, 300 mil, 1 milhão, daqui a pouco não conseguia faturar de novo. Quando a gente mudou, em 2021, a gente começou a faturar com a API. Em 2022, o ano passado, a gente produziu 17 milhões de vídeos para os nossos clientes. Para vocês terem uma ideia, em 8 anos de aplicativo, eu tinha 5 milhões de vídeos produzidos. Em um ano eu fiz 17 milhões. São 242% de crescimento em relação a 8 anos de trabalho. E faturamento. A gente chegou a faturar 7 milhões no ano passado de reais. E a gente fez alguns cases muito legais. Entre esses cases, como eu citei há pouco, a gente tem a Renner junto com o Facebook, onde no Dia das Crianças eles podiam fazer vídeos temáticos do Dia das Crianças, as pessoas entravam em contato e faziam vídeo. Foi super legal, a campanha teve que parar antes do prazo, porque já tinha estourado todas as metas. Depois disso, no final do ano, a gente fez
com a Lacta Mondelez, um case muito bacana. A Lacta queria fazer uma divulgação dos seus produtos numa data que não é a principal, não é a Páscoa, mas ela queria tentar ver o que aconteceria. E fazendo com a gente essa interação, onde você fazia um ano em review com seus melhores amigos ou família, a Lacta produziu mais de 120 mil vídeos em 15 dias de campanha e foi o maior case, segundo a Mondelez, de redes sociais que eles já tiveram na história. A gente, inclusive, palestrou no Meta Summit 2 semanas atrás em São Paulo. E também fizemos outros projetos. A gente tem aqui um da Unilever, na Copa do Mundo, com o Cafu, que foi bem legal também. Infelizmente, né, a gente perdeu a Copa aí, então não deu para chegar no sucesso da campanha. Mas a gente consegue fazer muita coisa legal. Então, por exemplo, para a Web Motors, Santander, Qualicorp, enfim, outras marcas que a gente tem, a gente também trabalha direto no CRM, ajudando tanto na divulgação de produtos para vendas e coisas do tipo, mas também ajudando eles nos seus parceiros, né? É o caso aqui, por exemplo, do Santander, onde a gente fez 80 mil vídeos ajudando as lojas a venderem financiamento. Então, loja de carro, loja de material de construção, eles usavam isso na pandemia para postar nas redes sociais e ter material de divulgação. E a parte mais legal da história, que eu até vou passar já o controle para a CDEA, mas por que eu estou aqui hoje, né? Por que a CDEA nos convidou? Porque a gente trabalha com a Natura e para a Natura a gente faz alguns processos, né? Já fizemos diversos projetos com eles, mas um projeto muito legal é que a gente fez um vídeo de oferta que vai para as consultoras. E essas consultoras recebem ofertas diferentes, por nível, por região, por tempo de história, enfim, diversas métricas. Mas aí chegou um dia que eu precisava entregar esse material para a Natura, basicamente de um dia para o outro. A gente tinha um espaçamento legal, trabalhar com folga. Mas, como vocês sabem, sempre tem aquela coisa que atrasa, deixa para a última hora. E aí eles falaram assim, Daniel, a gente precisa disso para ontem, vocês conseguem? E aí a gente entrou no sistema da Amazon, subimos tudo que a gente conseguiu de máquina que estava disponível, mais ou menos umas 250 máquinas com placa de vídeo. É a mais cara, tá, gente? Então você tem medo de cada uma que você adiciona ali. Mas, qual que foi a vantagem? Em 8 horas, nós produzimos 1.250.000 vídeos diferentes. Pixel a pixel a gente constrói, tá? A gente constrói frame a frame, não é um slideshow, é um vídeo feito MP4, onde a gente distribui isso para todas as consultoras. O que é bacana? Quando a gente faz esse vídeo, a gente tem mais de 32 mil combinações de produtos e ofertas diferentes. A gente tem pessoas do Brasil inteiro. A gente tem nomes de cada uma dessas pessoas para poder se identificar e saber que aquele vídeo foi feito para ela. Então, quando a gente fez isso, a gente contabilizou rapidamente ali, deu mais ou menos 3 anos de conteúdo feito em 8 horas. E eu não sei se vocês, assim, sabem, mas quando a gente estava falando lá no começo, eu não conseguia escalar. E eu estava falando de 20 mil, 30 mil pessoas entrando no meu aplicativo. Se eu não tivesse feito lá atrás essa parceria com a Amazon, construído isso, hoje eu não poderia estar fazendo o que eu fiz para a Natura. Entregando 1.250.000 vídeos em 8 horas e conseguindo fazer com que uma ação de marketing não mudasse, porque a gente tem esse poder computacional. Né? E o bacana é que quando isso aconteceu, o Johnny, né, que me atendia na época, ligou para mim e falou assim, cara, o que aconteceu? Você teve 18.000% de pico de produção. Então eu estava lá numa produção normal e foi para 18 mil. Eu falei, por quê? Ele falou, não, você foi atacado, você foi invadido, o que aconteceu? A gente vai bloquear a sua conta. E aí eu falei, não, Johnny, é uma ação que a gente está fazendo, a gente está testando a performance. Então, assim, isso também é muito legal. O cuidado que eles têm com a gente, a parceria de estar sempre olhando, estar sempre ali acompanhando como é que eles podem ajudar. Aqui mesmo no evento, várias coisas legais. Então, a gente como parceiro da AWS, assim, a gente tem muito orgulho de estar fazendo parte dessa história. E a gente está ajudando a tentar revolucionar a produção de vídeo em escala e alta performance. Então, assim, estou super à disposição de vocês. Queria agradecer pela oportunidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois a gente vai estar nas mesinhas. Você deve falar um pouquinho mais, mas o que eu queria falar para vocês era isso. E como empreendedor aqui, não sei quantos aqui são empreendedores, mas resiliência e correr atrás, porque brasileiro não tem muita oportunidade, não. A gente tem que fazer isso mesmo e suar a camisa. Muito obrigado, CDE, por favor. Bom, eu acho que a decisão mais importante que a Stay Film fez lá em 2013 foi justamente pensar em escalar esses vídeos na nuvem. Por quê? Imagina, 2013 a AWS estava com 2 anos aqui no Brasil. No Brasil a gente falava muito pouco sobre nuvem e muito menos sobre escalar essa produção de vídeos. E se a gente olhar para alguns dados, até hoje, quando a gente fala
nessa parte de computação de alta performance, hoje, quando a gente submete um job ali para um ambiente on-premises, a gente tem uma estatística de que 72% desses jobs, eles falham em computação de alta performance no on-premises, seja por uma falha ali na configuração do serviço, ou seja porque o ambiente faltou capacidade computacional e de repente tinha ali muita fila no ambiente. Então, a decisão de ir para a nuvem fez com que eles saíssem desse ambiente restrito e fosse para um ambiente mais flexível. O quão flexível isso? Imagina a possibilidade, assim que a Stay Film teve o desafio de entregar os vídeos o mais rápido possível, de ter um cluster de alta performance, de computação de alta performance, em 15 minutos de pé, para já começar a executar os seus jobs. Então, é isso que, se a gente olhar para dentro do cenário hoje de HPC dentro da AWS, a gente é capaz de fazer. De com 15 minutos, levanta um cluster de alta performance e começa a processar. E mais do que isso, a AWS ela vai facilitar para você, desde a parte de carga de dados, se você quiser trabalhar com uma computação mais híbrida, então conectando o seu data center local com a AWS, a gente tem mecanismo para acelerar essa carga de dados e fazer todo esse processamento, tá? E agora eu vou mostrar um pouquinho mais assim o que a gente tem dentro da AWS para habilitar cases como o da Stay Film, tá? Então, olhando para os serviços principais dentro do leque de HPC, a gente vai ter serviços que vão ali na parte mais de fundamentação, então a gente está falando de armazenamento, de computação, de máquinas, e ferramentas que vão mais para a parte de gestão, tá? Entrando aqui na parte de fundamentação, a gente vai olhar um pouco para a camada de virtualização. Hoje a gente trabalha com a virtualização, vamos dizer assim, do que tem mais recente no mercado, que é o que a gente chama do AWS Nitro System. O que ele traz de diferencial? Se a gente olhar aqui no gráfico, a gente fez uma simulação rodando uma aplicação HPC numa máquina física, bare metal, sem virtualização, e rodando a mesma aplicação numa máquina virtualizada com o Nitro System. E a gente consegue observar que os resultados eles foram muito similares. Então, a nossa tecnologia de virtualização, ela faz com que a gente rode workloads em máquinas virtualizadas com uma performance semelhante a gente trabalhar com um servidor bare metal. Então, esse é o primeiro habilitador dentro da nossa parte de computação de alta performance. Outro ponto legal é que a gente tem uma variedade de processadores disponíveis. Então, dentro do meu cluster, eu posso ter nós ali, que eu preciso de realmente uma alta performance, e posso ter nós, vamos dizer assim, um pouco menos performáticos para outros tipos de jobs. Então, hoje a gente tem máquinas com opções Intel, AMD, e a AWS também, para quem não sabe, a gente agora está desenvolvendo uma nova gama de processadores que a gente chama de Graviton. Não vou focar tanto no Graviton, mas o Graviton ele foge da arquitetura que a gente está acostumado em trabalhar com x86 e vai para um padrão ARM. E tem se mostrado tão performático quanto um processador x86. E para o caso da Stay Film, o Daniel não comentou muito, mas eles começaram a fazer as modelagens, rodar em cima de CPU, e eles perceberam que trabalhando em cima de CPU, eles não iam conseguir escalar tanto, tá? Então, dentro da AWS, a gente consegue entregar muito mais do que CPU. A gente consegue entregar aceleradores GPU, aceleradores FPGA e um formato de acelerador que a gente chama de ASIC, que já vou explicar. Quando a gente fala de CPU, a gente está trabalhando ali com um formato muito específico. É difícil você adequar ali para a mudança de propósito, tá? O acelerador GPU, ele já expande essa possibilidade. Por quê? Porque a gente passa a ter uma quantidade muito maior de registradores e habilita para a gente a possibilidade de trabalhar ali com paralelismo. Dentro das opções que a gente tem de acelerador, a gente também tem FPGA em alto nível. FPGA ele abstrai a camada ali de sistema operacional. É como se você estivesse instalando o seu hardware direto no processador e aí você consegue uma aplicação ali com muita baixa latência. E a gente tem um acelerador ASIC
que são, vamos dizer assim, eles são construídos para propósito específico e é muito utilizado para machine learning. Então, se a gente olhar hoje o portfólio de opções que a AWS tem, a gente vai ter desde máquinas lá muito pequenininhas, com uma vCPU, 1 GB de RAM, até máquinas extremamente parrudas. Hoje o nosso portfólio ele conta com mais de 500 tipos de instâncias. Então, aqui a gente pode dar uma olhada, por exemplo, a gente vai ter instâncias mais voltadas para a computação, que exige alta performance, instância otimizada para computação e memória, e os aceleradores que eu comentei. Para ilustrar um pouquinho mais o case da StayFilm, como que eles conseguiram entregar quase 3 anos em duração de vídeo em 8 horas, eles utilizaram uma das nossas máquinas, vamos dizer assim, com processamento gráfico, que é a P4D. O que ela tem de diferencial? Ela tem as NVIDIAs, né, que é as máquinas gráficas, as placas gráficas mais atuais no mercado, onde cada uma dessas placas elas suportam 40 GB de memória de vídeo. E uma instância ela pode ter até 8 placas ali acopladas, além de ter uma rede ali de alta throughput, chegando até 400 GB. Então, imagina quando o Daniel contou pra gente que a AWS ligou para ele, imagina ele subindo todas essas máquinas meio que pra gente sem aviso, meio que do nada, estourando a nossa capacidade. Até agora a gente falou legal, computação, a gente falou o que a gente tem de processador. Vamos olhar um outro grande diferencial que a gente tem em relação à computação de alta performance. Lembra que eu comentei que os jobs no on-premise eles falham normalmente por alguma falha ali no serviço, na configuração? O que a AWS ela tem de diferencial, tá? Para a parte de rede, a gente tem uma rede de baixíssima latência. Quando eu falo baixíssima latência, a gente está falando da casa de microsegundos de latência. Quem aqui está acostumado a trabalhar com redes proprietárias, com InfiniBand, é uma experiência bem parecida, só que com um throughput maior. E como que a gente consegue entregar performance e também confiabilidade? Porque a gente tem um protocolo próprio nosso, que é o SRD, que basicamente ele faz a entrega do pacote usando vários caminhos e vários switches. Se por algum motivo esse switch falhou, a gente tem ele sendo entregue por outro caminho. Então a gente consegue ter uma confiabilidade maior dentro desse processamento, tá? E aí a gente entra, tá, legal, a gente pode criar um cluster lá super parrudo, como que eu gerencio isso? Como que eu escalono? A gente tem a opção do que a gente chama de scheduler, que vai ser um gerenciador de jobs aqui dentro da AWS, que permite com que a gente faça essa gestão. No caso da StayFilm, você comentou que vocês chegaram a 250 máquinas. Mais de 250 máquinas ao mesmo tempo. E você falou uma coisa legal, essa ideia. A gente só teve 109 jobs desses 1.250.000 que precisaram ser reprocessados por algum problema que eles tiveram. Então isso também é muito bacana. A qualidade do que a gente entregou foi muito boa. Isso. E o AWS Batch, por exemplo, a gente tem um case da Fórmula 1, onde eles fazem simulações com 1 milhão de vCPUs rodando numa mesma simulação e ele fazendo essa gestão do batch pra gente. Então, é uma solução super parruda, mas para quem estiver acostumado a trabalhar com padrões de scheduler open source, também é compatível, tá? Olhando para a parte de storage, a gente está falando aqui muito processamento, muita área de memória. O que a gente tem para ajudar também a acelerar esse processamento? A gente tem um file system, que ele é compatível com Lustre. Quem conhece aí no mercado, Lustre é um padrão open source. E o que ele traz de diferencial para a gente? A gente vai ter uma latência ali de processamento na casa de sub-milissegundos, além dele conseguir entregar para a gente milhões de IOPS, tá? Outro ponto interessante, a gente tem a opção do File Cache. Qual que é a ideia do File Cache? A gente pode ter dado ali no on-premise, pode ter dado na nuvem. O File Cache ele vai funcionar como um cache, vamos dizer assim, rápido, mas eu posso anexar nesse cache um link com o meu File System no on-premises e também com o da nuvem e unificar, vamos dizer assim, a entrada do meu dado ali para eu trabalhar esse processamento. Então, legal. Até agora a gente jogou os dados na AWS, a gente processou esses dados, validou esses dados. E o que eu
faço, vamos dizer assim, vamos supor que eu estou fazendo uma modelagem, como que eu visualizo essa informação? A gente também tem uma ferramenta para visualização gráfica de alta performance, que é o Nice DCV. O que ele tem de diferencial para a gente? Ele vai entregar uma experiência como se a gente tivesse um VDI de alta performance. Isso por quê? Porque ele vai ter uma tecnologia, vamos dizer ali dentro dele, que a gente pode dosar o streaming de dados. Então, por exemplo, eu estou olhando uma simulação e eu quero virar o meu desenho. Qualquer um que já fez isso sabe que trava, que é bem difícil. Eu consigo, vamos dizer assim, baixar a resolução enquanto eu viro esse desenho e depois eu faço o ajuste. Então, eu não vou ter, vamos dizer assim, essa experiência de travamento trabalhando com muitos pontos. Mais do que isso, ele tem um protocolo próprio que ele vai fazer a transferência só do que foi alterado. Não precisa ficar carregando a imagem ali toda hora. Falei bastante e lá no início eu comentei que a gente consegue ter um cluster de HPC pronto em 15 minutos para você inicializar os seus jobs. Só que ao mesmo tempo eu falei também aqui de várias tecnologias que habilitam isso. Será que eu preciso aprender a criar cada um dos serviços que eu comentei? Como que eu faço a gestão disso? É onde a gente tem a nossa ferramenta para gerir a computação de alta performance, onde com a AWS Parallel Cluster eu configuro num arquivo TXT o que eu quero. Então eu posso dizer, eu quero uma fila com computação de alta performance com esse processador, com esse tipo de file system. Eu quero outra fila com GPU, com máquinas NVIDIA, quero uma terceira fila com Graviton, especifico isso no arquivo de texto e ele faz essa criação, toda essa gestão para mim e já vai me entregar esse cluster de pé. Então facilita também toda essa experiência. Acho que o Daniel até comentou que um dos pontos principais para ele foi ter essa interface de gestão, porque eles subiram as máquinas, ele comentou que ficou um pouco preocupado com o preço, porque eram máquinas parrudas, mas você conseguiu desligar com muita facilidade também. Não, isso foi muito bacana, porque assim, quando a gente começou a subir, a gente foi testando, a gente não chegou e jogou 250 de uma vez. A gente foi vendo quanto que a gente processava, quando a gente percebeu que a gente chegou num volume, primeiro que bateu, né, um volume bastante grande, a gente também falou, olha, chegando num volume bacana, estamos produzindo 4, 5 mil vídeos por minuto, acho que isso é suficiente para a gente conseguir entregar dentro daquele um dia para o outro que eu precisava, né? Então, a gente usou muito esse sistema e quando acabou também já tudo desligou, a gente já conseguiu organizar para também não ficar pagando máquina sem estar usando, o que é muito importante também, principalmente uma máquina mais cara, né? Então, realmente é muito útil, sim. Isso reforça para você aproveitar, né, e pagar realmente pelo que você utiliza. Bom, hoje quando a gente fala de HPC dentro da AWS, a gente tem diversos parceiros, tanto parceiros de software quanto parceiros de consultoria, que nos auxiliam, vamos dizer assim, nos projetos e habilitam esses projetos. E a AWS, a gente fica muito feliz porque é o 5º ano consecutivo que a AWS é eleita a melhor plataforma em cloud para rodar workload de alta performance. Tá? Eu falei bastante, mas a mensagem principal que ela tem que ficar é que hoje a AWS ela vai ter capacidade computacional, recurso computacional para atender qualquer tipo de workload. Desde um workload mais simples ali, que eu comentei que a gente tem máquinas com uma vCPU a 1 GB de RAM, até workloads mais complexos, como o da StayFilm, onde a gente precisa realmente de uma carga computacional muito alta. Então, essa é a mensagem principal. Se vocês quiserem conversar com a gente vai ficar aqui e a gente vai ficar ali na seção do Ask the Expert. Para quem não sabe, todo aquele balcãozinho são profissionais técnicos da AWS que estão ali para conversar sobre projetos, para tirar algumas dúvidas. E muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima.